tudo bem com você? Está estudando física e naquela introdução à dinâmica, eu vou me aproveitar aqui de algumas questões lançadas a mim por uma aluna minha lá de Recife, Pernambuco, para que a gente estude essa introdução à dinâmica e a gente entenda a interação entre as forças e seus elementos. Tá pronto aí? Podemos começar? Então vamos lá, vamos partir para as questões aqui que a Fernanda sugeriu. Vamos lá. Então, ela colocou a primeira questão com essa figura aqui, que traz para a gente uma mola relaxada, e essa mola relaxada está com 10 centímetros, e ela tracionada por 4 newtons, que está puxando a extremidade dela para baixo, ela está estendida a 22 centímetros. E aí entra aqui uma coisa interessante, né? Essa figura aqui ela vai servir de base da 21, 22 e 24, que foram as questões selecionadas, mas só que a gente precisa partir aqui de um pressuposto. Que pressuposto é esse? Bom, a força elástica ela é igual a uma constante chamada constante elástica vezes um x que a gente chama de deformação. Essa deformação é justamente a diferença de comprimento, ó, aqui ó, 22 para 10, quando eu aplico uma determinada força na extremidade da mola. E aí entra uma coisa interessante e que é muito importante que eu fale aqui. A força elástica ela é uma força de reação, assim, por exemplo, como a força de atrito também é uma força de reação. A força elástica, enquanto o peso puxa sua extremidade para baixo com 4 newtons, a força elástica é de 4 newtons em oposição a essa força peso, ou seja, vertical e para cima. E o seu módulo, a sua intensidade, o seu tamanho é de K vezes X. Ok? Então a gente precisa achar o K e precisa achar o X. Para essa situação eu vou me valer justamente dessa figura antes de partir para resolver qualquer outra questão. Beleza? Então, ó, uma força de 4 newtons é igual à constante elástica que não nos é dado, vezes a deformação. A deformação é 22 menos 10. Mas observe que a unidade aqui está em centímetros e a gente precisa trabalhar com metros. Então, de 10 para 22, eu tenho 12 centímetros, que para ser transformado em metros, eu preciso multiplicar por 10 a menos 2 ou dividir por 100, que acaba sendo a mesma coisa. Portanto, a constante elástica da mola é igual à força de 4 newtons dividido pela deformação de 12 vezes 10 a menos 2. Aqui entra uma matemática muito simples. K, então, é igual a 4 vezes 10 a segunda dividido por 12. Ok? Então, ó, 10 a menos 2 subiu, virou 10 a segunda, que é 100. E aqui eu posso fazer uma simplificação. Ó, por 4, 1, por 4, 3. E eu tenho que a constante elástica dessa mola é igual a 100 dividido por 3 newton por metro. Isso é a constante elástica dada no Sistema Internacional de Medidas, beleza? Então nós temos a constante elástica para essa mola, que tem a ver com o material utilizado, a forma de construir a mola e por aí vai, beleza? Agora vamos para a pergunta aqui 21. Na pergunta 21 ele fala: qual será o comprimento da mola ao pendurarmos uma massa de 600 gramas. Então imagina que eu tiro esses 4 newtons daqui e coloco uma massa aqui de 600 gramas, mas eu preciso calcular qual o peso dos 600 gramas. Então vamos lá, ó. Questão 21. Se eu tenho uma massa de 600 gramas, qual o peso dessa massa? Lembra que eu tenho que colocar a massa em quilogramas. Então eu faço 600 dividido por 1000, ou vezes 10 a menos 3, tanto faz, vezes a aceleração gravitacional do meio, que eu vou considerar aqui 10. Ou seja, é P igual a M em quilogramas vezes G em metro por segundo ao quadrado. Se a gente fizer essas contas, ó, aqui eu tenho 2 zeros, que eu posso cortar com 2 zeros, e aqui eu tenho um zero, que eu posso cortar com o outro zero. Portanto, eu vou ficar com 6 newtons de peso. Então, a situação que antes era 4, agora eu tenho 6. Então, vai ficar como, né? Vai ficar 6 igual ao K, que é 100 sobre 3, vezes a nova deformação x. Tá vendo? Então, é sempre F igual a K vezes x. Agora, para encontrar o x, eu vou fazer
6 vezes 3 dividido por 100. Isso aqui vai dar 18 vezes 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa que 18 centímetros. Mas observe com muita atenção. A resposta para 21 não é 18 centímetros. 18 centímetros é a deformação. A deformação tendo por base que o comprimento da mola relaxada é de 10 centímetros. Portanto, 10 com uma deformação de 18, eu vou chegar que o comprimento da mola é de 28 centímetros. O que resolve a questão e bate aqui com o que a Fernanda tinha colocado lá no livro dela. Beleza? Agora vamos aqui para a questão 22. Questão 22. A questão 22 ele fala: que peso faria com que a mola da questão anterior ficasse com 19 centímetros? Então veja, qual o peso? Então eu vou colocar aqui como sendo F, porque lembra que a força elástica se opõe ao peso com a mesma magnitude, com a mesma intensidade do peso. É igual à constante elástica, que a gente já conhece, que é 100 sobre 3. E ele diz que que a mola vai ficar com 19 centímetros. Sabendo que o comprimento relaxado dela é de 10, a deformação é somente de 9 centímetros. Vamos colocar em metro, então vezes 10 a menos 2. Aqui fica fácil, 100 vezes 10 a menos 2, ou seja, 100 dividido por 100 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Então, esse peso, que eu colocaria aqui no lugar do 4 newtons, seria de 3 newtons para que essa mola atingisse 19 centímetros. Beleza? E por último, a questão aqui 24. Então, caso a constante elástica dobrasse, então vou colocar K2 como sendo a nova constante elástica, ela não seria mais 100 sobre 3, ela seria 200 sobre 3 newton por metro. Ela está dobrada, ou seja, duplicada. Qual seria o comprimento da mola com o peso de 4 newtons pendurado? Então vamos fazer aqui, 4 newtons é igual a constante nova vezes o x. Esse x ficaria assim, né? 4 vezes 3 dividido por 200. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3, né? Porque 4 é 2 vezes 2. E o 200 aqui, 2 vezes 100. Aí eu posso tirar aqui 2 com 2. Aqui vai ficar 6 sobre 100. 6 vezes 10 a menos 2 metros, que equivale a 6 centímetros. Mas lembre, 6 centímetros é só a deformação. A deformação somado com 10 centímetros, que é o comprimento da mola relaxada, ela vai ficar com um comprimento de 16 centímetros. Ou seja, os 10 mais a deformação. Belezinha? Então, essas 3 primeiras foram as questões aí que a Fernanda nos brindou para que a gente estudasse um pouco da introdução à dinâmica. Vamos a outras questões agora? Vamos lá!